com que pagam a dívida incalculável. Mateus capítulo 18, versículo 21 ao 35 diz: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que lhe pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-lhe reverentemente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo lhe pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-lhe sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu fazer igualmente e compadecer-te do teu conservo, como eu também compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um seu irmão. É interessante a gente ver essa passagem, porque é quando as pessoas lhe perguntaram, quando os seus discípulos lhe perguntaram, e eles estavam questionando sobre a questão do costume. E olha que era um costume até que, se fosse olhar na teoria, seria uma coisa bacana, porque o costume deles era perdoar a pessoa até 7 vezes. E dependendo da situação, mesmo se a gente aplicasse elas nos dias de hoje, com determinadas coisas, se ela fosse praticada de coração, seria funcional. Mas o que vem ao caso, que nós somos seres humanos e que nós temos milhares e milhares de defeitos e que a gente depende o tempo todo da misericórdia de Deus. E esses defeitos nos fazem cometer erros, chatear pessoas, desapontar pessoas, não atender expectativas de outros. E muitas vezes aquela pessoa fica entristecida com a gente e a gente precisa do seu perdão. Quantas vezes você já não magoou um parente? Quantas vezes você já não magoou um ente querido? O seu cônjuge? Quantas vezes você não já magoou alguém que você não queria, simplesmente por causa da sua personalidade, ou talvez por conta de uma falta de vigilância, por uma falta de temperança, às vezes um gasto desnecessário, ou uma prioridade desnecessária, ou até mesmo por alguma desavença pequena, que quando você vê a dimensão daquilo, aquilo que lhe custou perante aquilo que aquela amizade ou aquela pessoa vale na sua vida, aquilo foi muito alto pelo preço que você está pagando por um breve momento de uma mentira, de um prazer, de uma discórdia. E quando a gente olha esse texto, Jesus ele vai muito além do que eles esperavam. Talvez eles esperavam que Jesus falasse: olha, não, cumpra os costumes, era uma expectativa. Poderiam esperar falar: não, vá um pouco além, mas não um valor tão absurdo. Porque Jesus estava falando 70 vezes 7, aquilo ele estava se referindo naquele momento.
E aí a pessoa, eu imagino os discípulos ficando assim: poxa, como é que eu vou perdoar uma pessoa simplesmente, praticamente como se fosse um valor ilimitado? Que vamos considerar que eles não eram letrados, então eles não tinham calculadora para fazer esse cálculo na hora e falar assim: poxa, eu vou ter que perdoar a pessoa esse tanto de vezes. Eles não tinham calculadora para ter o valor exato, para ficar contando, ó, a pessoa eu tenho que perdoar a pessoa 600 vezes, por exemplo. Então, agora já deu 599. Da próxima aqui eu já posso, passou de 600 aqui, o negócio fica estreito. E não é assim que funciona. E quando Jesus pega e explica essa parábola, Jesus vai lá e surpreende eles de novo com uma parábola que ele usa uma hipérbole. Porque um denário era um dia de trabalho com uma pessoa comum da época. E Jesus pega uma referência e fala que a pessoa devia 10.000 talentos. Um talento são como 6.000 denários. Ou seja, 10.000 talentos seriam 60 milhões de denários. Ou 164.384 anos de dívida. Nenhum ser vivo seria capaz de pagar essa dívida. Logo, a gente leva em consideração que Jesus colocou um valor que não poderia ser talvez acumulado como dívida, ou então para considerar que a dívida não teria como ser paga. E o que fazer com isso? Muitas vezes a gente tem muitos problemas com as pessoas ao nosso redor e a gente não consegue entender qual que é a maturidade de Deus. E a maturidade de Deus é mostrar para nós eu imagino a calma que Jesus expressa isso. Ele mostrando: olha, a dívida que vocês tinham era incalculável. A dívida do pecado era incalculável. Mas o Pai trouxe para vocês um perdão sem limites. Por uma coisa que vocês não conseguiriam pagar. Por uma coisa que vocês não teriam como pagar o preço por aquilo. Primeiro, que vocês não suportariam. Depois, porque vocês não conseguiriam fazer sem que alguém mostrasse o caminho. Jesus ele veio para mostrar que dava para poder chegar à redenção, mas isso ele precisava de abrir o caminho, que era o caminho de um ser perfeito. E aí ele vem e fala assim: olha, eu vou fazer o impagável, eu vou fazer o que é impossível. E vocês vão ser o reflexo daquilo que eu sou. E é para isso que as pessoas são chamadas de cristãos, pequenos cristos. Então, uma pessoa que se diz cristão, uma pessoa que acha, pelo menos a pessoa fala assim: olha, eu acho bacana quem foi Jesus. Se a pessoa passar a considerar quem foi Jesus e seguir o caminho daquele que hoje o nome está sobre todo nome, se você passar a entender quem ele é e aquilo que ele demonstrou, você entenderia, ou você vai começar a entender mais profundo essa parábola. Porque aqui você vai entrar que Jesus estava mostrando: olha, o que eu vou fazer, o que eu faço por vocês é tão grande que tudo o que acontecer com vocês é pequeno. O que eu estou fazendo por vocês é tão grande que eu só peço que essas coisas pequenas não venham fazer vocês deixarem de ser meus imitadores. Venham fazer vocês deixarem de alcançar a promessa. A preocupação de Jesus naquele momento era que eles entendessem aquilo que estava acontecendo. Porque Jesus queria mostrar uma maturidade do perdão. E eu venho falar para vocês o seguinte: quem perdoa é uma pessoa madura. Porque imaturos não perdoam, imaturos não passam por cima dos seus problemas,
eles podem talvez tentar ignorar, podem tentar excluir o problema, mas não perdoar aquele problema, não fazer com que talvez aquela ferida seja sarada. Ela não permite que o perdão traga experiência que possa salvar as vidas. Ela não permite que o perdão seja transformador na vida. Logo, como ela não considera o perdão, muitas das vezes ela não considera nem mesmo o perdão que foi feito ali na cruz, por falta de maturidade. A gente costuma sempre achar a religiosidade, na verdade, ela consiste em dizer que, olha, Deus está bravo com você, você viu o que você fez, você pecou, agora segura o cajado de Jeová. E na verdade a gente acha que Jesus é imaturo, acha que Deus é imaturo. Muitas vezes a gente tem expectativas de Deus que, como se ele fosse reagir da maneira que a gente reagiria com alguém que nos deveria um pedido de desculpa, ou alguém que nos deveria pedir: me perdoa, eu errei com você. E aí, quando Deus vem e usa uma mensagem dessa, uma palavra dessa, eu acredito que eles deviam ter ficado em silêncio por alguns instantes, pensando para tentar digerir aquilo que Jesus estava falando. Porque Deus estava mostrando para eles que a falta de maturidade, ela pode trazer consequências. Porque essa pessoa da parábola podia muito bem ser eu e você, ou pode muito bem ser eu e você. No momento que você não considera o perdão de Deus, a primeira coisa que você tem que entender é o perdão de Deus sobre a sua vida. Porque à medida que, no momento que você pede perdão e você fala: Deus, me perdoa, eu quero abandonar esse pecado, eu quero abandonar essa cadeia que me prende, me ajuda. Deus, ele vai te mostrar um novo caminho. Só que a expectativa que a gente cria é que Deus vai perdoar e Deus vai sempre lembrar: olha, mas ele fez isso comigo, vou ficar esperto com ele aqui. E não é assim que Deus vai tratar você. Porque a gente pensa que a maturidade de Deus é como a nossa. E toda vez que você busca a presença de Deus e busca ser como Ele, você vai entender mais da maturidade do amor de Deus, da maturidade do perdão de Deus. Hoje Ele traz algo novo para você. O que você fez até o momento que você pediu perdão, talvez você vai colher o fruto daquilo porque você já plantou. Mas se você não está gostando daquilo que você plantou, não está gostando daquilo que você vai colher, está na hora de você mudar aquilo que você planta. Está na hora de você começar a plantar na presença de Deus as suas amarguras e falar assim: ó Deus, eu quero enterrar isso aqui, eu quero enterrar com lágrimas isso aqui, mas enterrar o meu passado porque o Senhor faz coisa nova. Deus, eu quero deixar para trás isso que está passando sobre minha vida porque eu quero viver algo novo. E a gente fica preso ao passado, preso a acusações do passado. Eu mesmo já me deparei muitas vezes com isso na minha caminhada, tudo. Ficar preso a situações, a coisas que não vai te fazer mudar, não melhora a sua vida, não resolve os seus problemas, e aquilo só te consome por dentro. Quantas pessoas podem ouvir essa mensagem e não tá conversando com o familiar por conta do passado? Quantas pessoas que estão com problemas com o pai, com a mãe,
brigados com o pai, mãe, irmão, brigado, tiveram separações, talvez por coisas pequenas ou até mesmo algumas coisas grandes, mas quando você vai ver o rumo que aquilo fez na sua vida, por conta de uma falta de perdão, você vai falar assim: mas que preço é esse que eu estou pagando por conta de uma coisa simples? Porque a atitude daquele cara era simples. Era difícil acontecer, era difícil ele fazer aquilo. Ele acabou de receber um perdão a troco de uma súplica. E ao mesmo tempo, uma pessoa fazendo a súplica com ele. Era simples. Só que Deus está esperando dessa geração uma maturidade para entender o valor do perdão. Porque o perdão vai levar você mais longe. O perdão vai fazer você viver algo novo. O perdão vai tirar peso de você. O perdão, ele acaba com sentenças. O perdão, ele extingue guerras. O perdão, ele apaga ressentimentos. O perdão, ele sara feridas. O perdão, ele faz você amadurecer. O perdão vai te fazer alguém melhor, que vai ensinar pessoas que estão às vezes passando pelo momento que você passou, e a pessoa não tem a força que você teve, porque Deus queria que você tivesse essa experiência para que você pudesse fazer com que pessoas passem por aquele momento e tenha alguém para poder falar assim: olha, você consegue passar. Então, peço que você reflita nessa mensagem. Pensa no valor daquilo que Deus fez por nós. Pensa no valor do perdão que ele pode resultar para você. Será que aquele ressentimento que você tem com aquela pessoa que você tanto ama, vale mesmo a pena você levá-lo? Vale mesmo você ter a razão do que ter paz? Vale mesmo você ter a certeza, não, eu estou certo? O preço que você vai pagar, o preço que você está pagando pela sua razão, pelo seu orgulho, o preço que você está pagando pela... ele não devia ter feito isso comigo, está valendo a pena? Lembre-se que você também comete erros. Lembre-se que na cruz alguém perdoou você primeiro, sem mesmo você ter ao menos pedido. Mas ele fez para servir de exemplo, para que toda uma geração fosse salva. Reflita sobre isso, que Deus abençoe a todos vocês. Amém.